Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Antônio Marcos. Como vocês sabem, eu estou cursando atualmente em enfermagem. Galera, lembra que eu falei para vocês que eu iria fazer alguns vídeos relacionados à minha evolução no curso EAD em enfermagem? Pois é, esse aqui vai ser então um dos primeiros vídeos, digamos assim, especificando um pouco a minha evolução, e vocês vão entender basicamente agora como foi que eu entrei nesse curso, tá? Qual foi minha primeira matéria, quais são minhas expectativas para daqui a alguns meses, né? Bom, a primeira matéria, né, que foi disponibilizada foi Perspectivas Profissionais. Porém, quando eu iniciei o curso, tá, galera? Essa matéria ela já teria sido finalizada, fazendo então eu ter que entrar em Sociedade e Meio Ambiente, que é esse livro que eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês. Inclusive deixei até marcado aqui, ó, tá? Sociedade e Meio Ambiente. Será que dá realmente para a pessoa absorver estudando EAD? Bom, a área de Sociedade e Meio Ambiente, vocês vão acompanhar a minha evolução, trata-se de biológicas, tá? Aqui, nessa primeira edição, eu aprendi em uma semana sobre o período Paleolítico, Neolítico, onde a gente vê o período Neolítico, né, que no caso seria a evolução do ser humano. A gente vê aí que anteriormente, no Paleolítico, os seres humanos, eles viajavam muito, né, por conta da escassez de alimento no local, às vezes faltava água, então eles passavam por condições adversas, inclusive ao frio, e por eles viajar bastante, eles não tinham, digamos assim, uma estrutura 100% a favor deles, e muitos deles, durante essas viagens, acabavam morrendo. Então, eles não viviam muitos anos de vida, assim como é hoje. Após a evolução, né, conhecida como evolução agrícola, onde a gente entra num período neolítico, né, os nômades, eles começam a viver o período do sedentarismo, eles começam a viver mais, eles começam a produzir o seu próprio alimento através da pecuária, né, e também a pastorear as suas ovelhas. A partir de aí também, galera, a gente começa a ver um outro cenário, que é o cenário do quê? Da ascensão das grandes cidades. As pequenas cidades, antigamente elas eram construídas, né, em um templo, e tinha uma pessoa que era responsável, um sacerdote ou um chefe. Então ele era responsável por distribuir os grãos, por armazenar e por delegar tal função para determinado grupo. Então isso acabou, de certa forma, sendo de suma importância, né, na evolução do ser humano, porque a gente aprendeu a dominar as técnicas. Então a partir daí a gente vê o quê? A gente vê um aumento, né, na questão de vida do ser humano aumentar. Então o ser humano ele começou a viver mais, ele começou a produzir seu próprio alimento. A gente entra no modo sedentarismo. Com a ascensão das grandes cidades, a gente vê aí também um início, né, de uma criação dos comércios, né, com a troca dos produtos. E isso tudo, galera, eu aprendi em Sociedade e Meio Ambiente, certo? Que lá no ensino fundamental, no ensino médio, a gente vê algumas questões, mas coisas básicas que muitas das vezes a gente vai empurrando com a barriga. Então a gente é aquele tipo de estudante, na verdade, que eu não vou dizer que a gente é estudante, né, que a gente é aluno, a gente só assiste a aula, mas na questão de estudar, a gente não estudava basicamente. Então a gente vê mais pra frente, com a ascensão das grandes cidades, né, com a troca do comércio. A gente vê também em Roma em 150, né, com a globalização, né, com o aumento da civilização. A gente vê aí a primeira, digamos assim, a primeira peste, né, no mundo, conhecida como peste negra ou peste bubônica, que essa peste, basicamente, ela era constituída por pulgas de rato e rato. Anteriormente, lá no passado, na década de 150, a Roma era, digamos assim, uma cidade que você olhava para Roma e você não tinha vontade de morar lá, porque era muito lixo, tinha fezes no chão, enfim, era uma coisa absurda. Então se acumulou muitos ratos, muitas pulgas, né? Para quem não sabe, a peste negra, ela é uma doença que ela comete alguns órgãos, e você pode ver, né, as mãos de algumas pessoas, você
pode fazer pesquisa na internet, ela acaba ficando preta, né? E aí muitas pessoas acabaram morrendo em decorrência da peste negra. Porém, Roma se tornou um exemplo, galera. Se tornou um exemplo em saúde pública, construindo mais de 150 latrinas, e algumas delas eram até latrinas de luxo para as pessoas, né, defecar, enfim. Mas com a queda do Império Romano em 450 aproximadamente, muitas latrinas foram destruídas e Roma voltou, né, a ressurgir a peste negra, sabendo que após a sua criação das latrinas diminuiu bastante os casos da peste negra e algumas das vezes começou até ficar extinta, digamos assim, mas com a queda do Império Romano volta-se então a peste negra. A partir de aí então a gente já entra também em outra questão de sociedade e meio ambiente. Para quem não sabe, galera, a gente vê aí 3 pilares, né, que formam a sustentabilidade. Nós vemos aí 3 cenários. O primeiro cenário seria a economia, depois a sociabilidade, né? Na verdade, a sociedade, perdão. E depois da sociedade a gente vê o meio ambiente. Nós temos a economia, sociedade e meio ambiente, formamos a sustentabilidade. Temos aí também 5 R's, né, galera? Os 5 R's, que é o famoso, digamos assim, meio de se pensar. Porque a gente vê aí, então, ó, repensar, reduzir, reciclar, reutilizar e rejeitar, né? 5 R's de sustentabilidade. Então assim, eu não planejei muito, tá, em relação a esse vídeo. Fui mais contando um pouquinho sobre a minha evolução, e tem outras coisas também, inclusive deixei até marcado aqui, ó, esse livro, embora eu já tenha terminado o conteúdo de sociedade e meio ambiente, eu ainda estou estudando a parte para mim ter uma base de conhecimento melhor. A minha nota ficou em 7,49%, lembrando que a Uniaselv, o mínimo para você ser aprovado em determinada matéria é 7. Lembrando que a gente está estudando saúde. Muitas matérias, né, a gente sabe que, enfim, acaba não sendo necessário a gente estudar, mas a gente tem que estudar para base de conhecimento. Então acho que isso vale muito a pena. Sustentabilidade e meio ambiente eu aprendi muita coisa também, galera, porque se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando tipo o dia inteiro, né? E o vídeo já tá ficando um pouco extenso. Se eu parar para falar sobre o período paleolítico, neolítico, sobre a evolução do homem, sobre as pestes, enfim, tem muita coisa a se falar. Então, assim, a minha evolução está sendo muito significativa. Agora eu já estou na 2ª edição, estudando primeiros socorros. Eu já finalizei a primeira avaliação de primeiros socorros da Universidade Uniaselv. Abriu hoje a inscrição dia 25. E a minha nota da primeira avaliação individual ficou em 7, tá, galera? Então uma nota super aceitável. Errei praticamente 3 matérias, se eu não me engano eu errei 3 perguntas. O peso dela, se eu não me engano, é 1,5, se eu não me engano o peso das perguntas. Então assim, eu estou muito satisfeito, né? A gente vai ver, no caso, o resultado final lá pro dia 10, que eu já marquei a minha prova presencial no Polo, dia 10 do próximo mês que vai entrar. Lembrando, galera, que as provas da Uniaselv, devido à pandemia global, tá? A universidade praticamente ela está voltando suas atividades praticamente agora. Muitas provas estavam sendo respondidas, inclusive no formato virtual. Eu não gosto muito, tá? Assim, muitas pessoas acabam, digamos assim, acaba colando mesmo, copia. Mas eu não gosto de fazer esse tipo de prática. Para mim eu acho muito desnecessário. Porque se eu estou estudando, independentemente se é saúde ou não, eu tenho que me desempenhar o máximo possível. Então se eu ficar tentando copiar, colar, além de ser uma prática ilegal, eu não vou absorver nada de conteúdo. E essa questão de empurrar com a barriga não é muito legal, até porque a gente tem que repensar os nossos conceitos, que nós iremos tratar de seres humanos. Vamos trabalhar com a vida. Então até que certo ponto eu estou aprendendo para dizer, não, eu estou no caminho certo. Então assim, a minha evolução está sendo, não digamos assim, por eu chutar, mas eu sinceramente eu estou estudando, estou me esforçando o máximo possível e estou respondendo conforme eu acho necessário. Beleza, galera? Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. Talvez esse vídeo não será editado, sei que o vídeo não vai ficar com uma qualidade 100% aceitável, mas eu espero que vocês estejam gostado. Fiquem todos com Deus, até o nosso próximo vídeo. Eu sou Antônio Marcos, estudante do curso de enfermagem, estou no primeiro período na Uniaselv. Deixe seu like e até o nosso próximo vídeo.